Meus irmãos queridos, meu boa noite a todos, na graça e paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Mais uma vez estamos reunidos com um coração alegre, porque verdadeiramente Deus está nesse lugar e já tem falado a todos nós. Quero convidar você que está conosco a que abramos a palavra do Senhor no livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículo de número 18. Livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículo 18. Traremos para a igreja do Senhor nessa noite uma mensagem intitulada Isaías, o profeta de uma nação desviada. Isaías, o profeta de uma nação desviada. Profeta Isaías, capítulo 1, versículo 18, na minha tradução está escrito assim: Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Amém? Ainda dentro do profeta Isaías, agora no capítulo 40, vamos para o capítulo de número 40 do profeta Isaías, e nós vamos ler o versículo de número 31. Isaías 40, versículo de número 31. Aqui na minha tradução está escrito assim: Amém. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amém? Amém. Palavra de Deus para os nossos corações. Meus irmãos, a Bíblia diz que a nação feliz é aquela que teme ao Senhor. Amém? Vi uma matéria recentemente que diz que o país mais feliz do mundo é a Noruega. A base de avaliação para se chegar a essa conclusão é o padrão de vida das pessoas, o grau de satisfação que a população tem com as políticas públicas, estilo de vida, a investigação acerca dos índices de tratamento da população sobre questões como doença mental, problemas de ordem emocional. Então, através de todo esse conjunto de dados, a ONU chegou à conclusão, um órgão ligado à ONU chegou à conclusão de que a Noruega é a nação mais feliz do mundo. Mas eu tenho lá as minhas ressalvas com relação a esse tipo de notícia. Porque hoje a Noruega, ela possui uma população cristã praticamente inexistente. Ainda que os índices apontem um percentual considerável de cristãos na Noruega, mas eu trouxe aqui para os irmãos alguns vídeos que eu tenho recebido de missionários ligados à nossa junta de missões mundiais, nos mostrando o que acontece nas igrejas na Noruega. Os irmãos entenderiam por que eu estou dizendo que praticamente aquele país não é mais um país cristão. Só para que os irmãos tenham uma ideia, cerca de 90% das igrejas cristãs, aí cristã você entenda católica, você entenda protestante, na Noruega, são instituições que elas não funcionam apenas para o culto. Elas também funcionam para outras finalidades, inclusive como salões de festa, alugados e inclusive para a venda de bebidas alcoólicas. Eu fiquei estarrecido quando vi uma cena dentro de uma igreja na Noruega e, pasme, isso já está acontecendo aqui na América do Sul, no Chile também, onde você vê a igreja, você vê lá, no caso da igreja católica, nós vemos os altares, nós vemos as imagens dos santos, e está tudo lá. E as pessoas estão lá comercializando bebida em mesas colocadas como se você estivesse numa praça de alimentação de um grande shopping center, dentro de igrejas. Esse tipo de situação já é comum na Europa, praticamente em toda a Europa. A Europa, que foi o berço do protestantismo, que foi, meus irmãos, o principal celeiro de envio de missionários para o mundo, hoje o cristianismo está praticamente varrido da Europa. E o principal inimigo que ocasionou isso daí foi a teologia liberal. Aquele afrouxamento da visão do que significa ser um cristão. E
Isso foi como que um pequeno vazamento que você não conserta, e aquilo vai se tornando um problema até que ele chega numa proporção insolucionável. Não se tratou disso quando essa problemática surgiu lá atrás, e chegou hoje um ponto em que perdeu-se quase por completo a reverência, o amor e a piedade diante daquilo que se chama de fé cristã. Então, embora haja números e estatísticas, a realidade é bem diferente. Talvez nós fiquemos pasmados quando falamos disso aqui, mas, infelizmente, o Brasil não está em condições tão diferentes. O profeta Isaías fala num tempo em que ele vivenciava talvez uma das maiores crises do ponto de vista espiritual da história do povo de Israel. Aqueles dias eram dias de grande apostasia, de grande desvio espiritual. O povo estava adorando postes ídolos, alguma coisa muito parecida com essas festas pagãs, como por exemplo essa recente que vimos aqui em Alcântara, que eu vejo em várias cidades interiores, onde há um sincretismo religioso e até os dias atuais muitos elementos dessas práticas antiquíssimas permanecem. E nos dias de Isaías isso era muito forte. Haviam devoções religiosas a divindades do paganismo, do mundo pagão, e isso estava influenciando o comportamento do povo judeu. O povo que havia sido ensinado que existe apenas um único Deus, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Já não era mais um povo firmemente convicto da sua fé em Deus. Era um povo que tentava dialogar com outras formas de religiosidade. Porque é muito interessante essa coisa da gente fazer o politicamente correto. É muito complicado a gente entrar em rota de colisão com quem não concorda com a nossa fé. Existe um preço a ser pago quando você se mantém convicto daquilo que você crê. Às vezes você perde amigos, às vezes você passa a viver um ambiente de hostilidade dentro da sua própria casa, no meio da sua própria família, e às vezes isso traz inclusive prejuízos do ponto de vista profissional e material. Até que ponto estamos dispostos a isso? O povo de Israel viveu um momento em que ele foi desafiado a exterminar do seu convívio qualquer influência que pudesse ir de encontro à genuína fé no Deus de Abraão. Só que para eles foi mais interessante dialogar, negociar, fazer um pacto de harmonia, uma espécie de ecumenismo de então, para que eles pudessem viver em paz com aqueles povos vizinhos. Mas a ordem que Deus deu quando o povo saiu do Egito foi clara. Eles não deveriam ter nenhum tipo de relacionamento com os povos vizinhos. Nenhum tipo. Nem casamento Deus admitia entre um judeu e qualquer pessoa de uma outra nação. E por favor, não pensemos que isso foi um ato preconceituoso do nosso Deus. Porque essa agenda dos dias atuais, ela rotula tudo. Existem termos que há 10 anos atrás a gente nunca nem tinha ouvido falar. E que hoje praticamente eles são a recorrência contínua na boca de todo mundo. E esses termos, em geral, eles tentam nos rotular pelos nossos pensamentos e pelas nossas opiniões. Porque liberdade de expressão e de opinião está respirando por aparelhos no Brasil. Está na UTI. Isso porque, meus irmãos, nós, talvez, como o povo de Israel, lá na Velha Aliança, estejamos negociando aquilo que nós temos de mais caro e precioso, que é a nossa fé, a fé no Deus vivo, Deus de Abraão, o Deus que se fez homem, que habitou entre nós, que morreu na cruz, o Deus que destruiu a morte, o diabo e o inferno no Calvário. Infelizmente, como o povo de Israel, infelizmente como o povo europeu, infelizmente como o povo norte-americano em larga escala, infelizmente como o povo sul-americano em larga escala, lamentavelmente, o Brasil está caminhando também nessa mesmíssima direção. O Brasil, hoje, é considerado a segunda maior nação cristã do mundo. Mas isso são apenas números e estatísticas.
Porque ao mesmo tempo que o Brasil é uma das maiores, pesquisas dizem que em menos de 20 anos o Brasil será a maior. A maior atualmente são os Estados Unidos. Mas, dentro de 20 anos, a seguir esse ritmo acelerado de crescimento, principalmente das igrejas pentecostais e neopentecostais, que entram nos índices de pessoas cristãs, dentro de 20 anos, 2 décadas, o Brasil já será a maior nação cristã do mundo. Mas impressionante é que, apesar do Brasil ter esse honroso título de ser uma das maiores nações cristãs do mundo, o Brasil também é campeão em mortes por violência. Aqui no Brasil, mortes violentas, mortes causadas por arma de fogo, por arma branca, por exemplo, elas são mais numerosas do que os índices das grandes guerras que a história já conheceu. O Brasil é conhecido internacionalmente por uma rede de prostituição sofisticada que vai desde crianças como essas que nós abençoamos aqui, até pessoas da maturidade. Existem pessoas que vêm do mundo inteiro para fazer turismo sexual com as nossas crianças. O Brasil é conhecido no mundo inteiro pelo carnaval, que é um espetáculo do inferno flagrante a olho nu, que antigamente ostentava por hipocrisia algum pudor, mas que hoje não se dá mais a esse luxo. Afronta a palavra de Deus sem nenhum tipo de respeitabilidade pela nossa fé e pela nossa dignidade como cristãos. Fazem uso de maneira esdrúxula, desrespeitosa, repugnante dos símbolos mais importantes da nossa fé, expondo isso à vergonha pública. E uma sociedade corrompida como essa nossa aplaude e chama isso de liberdade cultural, chama isso de cultura. Esse é o Brasil. Pessoas que morrem no trânsito no Brasil, os números são maiores do que os números de todas as grandes guerras que já houveram. O Brasil é campeão de violência doméstica. Em nenhum país do mundo tantas mulheres morrem nas mãos dos próprios companheiros como do Brasil. O Brasil está entre os 10 maiores países do mundo em estupro. Aí entra crianças, inclusive. O Brasil, meus irmãos, está entre as principais nações do mundo em termos de abandono de pessoas idosas. É lamentável e tristemente comum no Brasil que pessoas na terceira idade sejam abandonadas pelos seus filhos, após passarem uma vida inteira lutando de todas as formas para mantê-los sustentados e deles cuidar, são largados em asilos, muitos deles em condições subhumanas. Esse é o Brasil. O Brasil é o país do futebol, o Brasil é o país do samba. Isto é um país cristão? Mas é assim que nós somos conhecidos. A segunda maior nação cristã do mundo. O profeta Isaías viveu isso nos seus dias. Havia fama, havia o rótulo, havia, meus irmãos, o título, povo de Deus, nação de Deus, povo de Israel, povo de Abraão. Mas na prática era um povo corrompido, era um povo desviado dos caminhos do Senhor. E o profeta de Deus era praticamente uma boca solitária no meio de milhões de vidas ensandecidas, anestesiadas, como que hipnotizadas por um estilo de vida nefasto e destruidor, mas que é muito saboroso para aqueles que encontram algum conforto no pecado. E essa voz solitária, isolada, clamou por um retorno à santidade e ao comprometimento com Deus vivo naqueles dias. Qual é a nossa voz? Qual tem sido a nossa voz? Em que aspecto dessa estatística nós entramos? Fazemos parte desta grande avalanche de cristãos nominais, de cristãos apenas de aparência, de cristãos apenas de crachá, ou nós realmente temos servido a Deus e sido servos seus em todos os aspectos da nossa vida? O profeta nos chama a uma restauração. No capítulo 1, no verso 18, o próprio Deus, pela boca do profeta, diz: vinde a mim e arrazoemos. Essa expressão arrazoemos significa vamos conversar.
Deus está dizendo para a nação brasileira e, portanto, para mim, para todos nós, que Ele quer conversar conosco. Há muitas pessoas perguntando, meus irmãos, e entrando em crise do porquê de tanta tragédia se abatendo sobre a nossa nação. Por que o Brasil é um dos países mais violentos do mundo? Por que cerca de 75% de todas as mortes trágicas no Brasil acontecem com pessoas da faixa etária de 15 a 25 anos? Uma juventude destroçada pela violência. Hoje praticamente não existe 1 quilômetro quadrado nesse país que já não tenha sido dominado pelo tráfico de drogas. A descentralização da indústria do crime atingiu todos os rincões do Brasil. Lá do Oiapoque até o Chuí, o Brasil está infestado de traficantes. E nós não sabemos a extensão desta praga. Nós não sabemos até que ponto, até mesmo as autoridades civis, dos mais baixos aos mais elevados escalões, não estão comprometidos com essa indústria criminosa. E muita gente está com medo de falar disso, como está com medo de denunciar a situação trágica de depravação moral que está reinando nesse país. Estou chamando isso de um novo tempo, de uma nova época, de uma nova ética, de uma nova agenda. Estou pressionando os pregadores do Evangelho a tomar cuidado com o que falam nos cultos, para não denunciarem mais o pecado, para tomarem cuidado com a palavra que dizem, porque hoje tudo está passível de processo de criminalização. Um país que tem até a sua Constituição rasgada pela sua mais alta corte, em nome de um processo ditatorial que tem avançado dia após dia e que vai chegar na igreja, porque esse é o objetivo. Aonde nós estamos posicionados dentro desse quadro e dessa realidade? O profeta Isaías poderia ter caminhado com a boiada. Ele poderia ter sido mais um a ser tocado nesse caminho de morte, que ao mesmo tempo era um caminho de conforto. É muito bom bater palmas para a maioria. É muito bom ser reconhecido pela grande massa como mais um a concordar e a aprovar tudo isso que está acontecendo aí. Mas a palavra de Deus não nos chama para sermos mais um. Ela nos chama para fazermos a diferença. E o profeta preferiu todas as consequências, e elas não foram fáceis, de seguir na contramão dessa direção que se estabelecia naquela época. Deus, através do seu profeta, diz: eu quero conversar com vocês. Hoje, nós chegamos a um ponto em que a pregação do Evangelho tem que ser feita até dentro da igreja. Chegamos a um ponto em que cristãos têm que ser evangelizados. Chegamos a um ponto em que líderes religiosos têm que ser evangelizados. Pessoas que ostentam o título de servos de Deus precisam ser reevangelizados. Porque há um grande processo de degradação da fé sem precedentes na nossa história. Estamos vivenciando dias de retrocesso, de perda de identidade, onde não se consegue mais visualizar quem é e quem não é de Deus, porque todos, praticamente todos, estão agindo, pensando e falando da mesma forma. Há uma industrialização do pecado em pleno avanço no Brasil. E para isso, todas as estruturas estão abraçadas num grande conluio, num grande consórcio do mal. Não há mais a quem recorrer na perspectiva terrena. Não ponha seus olhos diante das estruturas de comunicação, porque elas estão todas corrompidas. Muito cuidado com os sábios e com os intelectuais. Eles estão comendo na mesma mesa. Muito cuidado com aqueles que se dizem analistas da verdade e que tentam, na verdade, na realidade, enredar os que ainda faltam para que todos sigam nessa direção, caminhando com os próprios passos em direção ao abismo. A igreja do Senhor é a voz que resta. Como a voz do profeta era a única que faltava para ser calada. A boa notícia é que o Senhor Jesus disse que as portas do inferno não vão prevalecer contra a sua igreja. Não importa
a quantas anda e andará este processo. Satanás não vai vencer. O inferno não vai vencer. É claro que o destino daqueles que se deixarem seduzir por essa nova onda será o mesmo do seu mestre. Mas todo aquele que permanecer firme em Cristo Jesus verá a glória do Senhor prevalecendo sobre este mundo e lançando por toda a eternidade em destruição e tormento o diabo e aqueles que preferiram seguir. Isaías, profeta de Deus, meus irmãos, no capítulo 40, ele disse que Deus tem uma promessa de renovação para todos nós. Aqueles que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Até os jovens se cansam e se fatigam, mas os que confiam no Senhor não. Esses renovarão as suas forças, subirão como águias, não serão abatidos jamais. Não será fácil. Por favor, escutem o que eu estou dizendo aqui nessa noite. Não vai melhorar. E não nos entristeçamos e nem nos amedrontemos com isso. Não estamos de olho na cena política. Não estamos de olho no cenário social. Estamos olhando para a palavra de Deus. E a palavra profética está se cumprindo velozmente. O relógio de Deus está próximo da meia-noite. Brevemente, o ressoar da última trombeta estará alcançando os corações dos redimidos. E uma voz se ouvirá: eis o noivo. E quem estiver com o azeite na botija do seu coração, e não adormecido, mas acordado, vará. Verá a glória de Deus e com ele estará para todos sempre. O Espírito de Deus, meus irmãos, nesses últimos tempos, está sacudindo a figueira. Todo aquele, disse o Senhor Jesus, que estiver ligado ao Pai, mas não dá fruto, vai ser cortado e vai ser lançado no fogo. É a palavra de Deus que confirma isso. Sabe, não há mais tempo para eu olhar para o meu vizinho, é tempo de eu olhar para mim. Aquele que está em pé, veja que não caia, diz a palavra de Deus. Como está a minha vida diante de Deus? Não interessa o que fizemos até aqui, não interessa qual foi a nossa caminhada até aqui. Por favor, entendamos esse caos que aí está. Ele foi profetizado nas Escrituras e ele anuncia que o Senhor Jesus está voltando. E que nós precisamos estar prontos para o que der e vier. Quando eu fico feliz em ver a nossa igreja crescendo, avivada, porque precisamos estar assim nesses últimos tempos. Porque grandes serão as tribulações e os desafios, e nós seremos postos à prova. Somente aqueles que foram de fato lavados pelo sangue do Cordeiro permanecerão de pé diante das grandes dificuldades que terão. Tentarão calar as nossas vozes, tentarão fechar as nossas portas, tentarão nos criminalizar, tentarão nos rotular de maneiras pejorativas, já estão fazendo isso. Mas nós não podemos, meus irmãos, olhar para trás. Colocamos a mão nesse arado e continuamos olhando para frente. Não somos como a mulher de Ló. Não temos saudades de Sodoma e de Gomorra. Estamos caminhando para Canaã. É para lá que nós vamos. É lá que será o nosso descanso, o nosso repouso. Lá que Deus está preparando dias de triunfo definitivo. Como diz no capítulo 21 de Apocalipse. Naquele dia e naquele lugar, Deus enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Ali não haverá pranto nem dor. Hoje há sofrimento. Hoje há crianças sendo violentadas, velhos sendo abandonados, mulheres morrendo nas mãos dos seus próprios companheiros. Hoje há ricos ostentando e pobres morrendo à língua. Hoje há charlatães por trás do púlpito enganando pessoas em busca de benefício próprio. Há muitos. E há muitos
falsos cristãos também, sentados em cadeiras de igreja, fingindo que estão em busca de Deus, mas estão em busca de bênçãos, busca de riqueza, de prosperidade, de cura, como aquela multidão que andava em volta de Jesus, querendo cura, querendo bênção, mas depois estavam gritando ao pé da cruz: crucificam! Estavam pedindo Barrabás e mandando condenar o próprio Salvador. Há muitos assim no dia de hoje também. Querem Barrabás, não querem Jesus. Querem vida boa. Querem saciar suas ambições. Não querem servir a Deus, não querem pagar o preço. Procura-se cristãos verdadeiros, onde eles estão? Aqueles que não são meninos, que são homens e mulheres de verdade, que amam as pessoas, que perdoam de verdade, que não guardam mágoas dentro do seu coração, que não tem absolutamente nenhum tipo de interesse pelas coisas podres desse mundo, que ao invés de estarem com os olhos enterrados num aparelho de TV cheio de imundície, estão olhando para a palavra de Deus, meditando nela, que ao invés de estarem preocupados com a vida do seu vizinho, estão cuidando da sua, para que eles não venham a perecer, como o apóstolo Paulo disse. Eu espero que depois de ter pregado a muitos, eu mesmo não venha a ser reprovado. Procura-se cristãos nesses últimos dias que não tenham medo da verdade, de se posicionar, e que aprendam o que aconteceu com o apóstolo Paulo, quando mesmo após orar 3 meses para que Deus afastasse aquele emissário de Satanás, o esbofeteava, e que ele identificava como espinho na carne, ele aprendeu que a graça de Deus é tudo que nos basta, porque na fraqueza nós somos aperfeiçoados pelo Senhor. Por isso, agradeça a Deus pelas tribulações que você passa, agradeça a Deus pelas pressões que você enfrenta, agradeça a Deus pelas perseguições que você porventura vem a enfrentar, porque você decidiu servir ao Senhor. Talvez você não tenha apoio dentro da sua própria casa. Talvez você se sinta só. O profeta estava só. Havia milhões naquela nação. Ninguém queria ouvir mais nada. O povo queria gandaia, o povo queria farra, o povo queria festa, o povo queria orgia, o povo queria beber, o povo queria morrer na degradação. E o profeta, como uma voz isolada, clamando por justiça e por santidade numa nação corrompida. O Brasil de 2023 não é igual ao Brasil de 1988, quando Jesus me aceitou. Mudou muito. Aqueles dias de avivamento eu não vejo mais, irmãos. Não vejo mais. Eu tenho saudades daquele tempo. Eu queria voltar àquele tempo. Eu queria entrar naquelas igrejas que eu entrei, sentir o que eu sentia ali, rever aqueles irmãos. Eu queria que os meus professores de EBD ainda estivessem aqui. Eu queria que aquele irmão que me discipulou ainda estivesse por aqui. Muitos deles tombaram no caminho. Muitos não estão mais entre nós. Eu não consigo mais enxergar aquela realidade de mudão dos dias de hoje. Parece que a profecia recitada pelo profeta Ezequiel se cumpriu nos nossos dias. Estamos vivendo um grande vale de ossos secos. Mas a profecia diz que Deus determinou ao profeta que ele soprasse sobre aqueles ossos secos. E quando ele o fez, aqueles ossos secos foram criando juntas, medulas, articulações, nervos, carne, e foram se consolidando, se fortalecendo. Assim Deus fará nos últimos dias. Por mais que a palavra profética diga que o imundo vai se sujar muito mais, também está escrito que aquele que está em Cristo vai se santificar muito mais. De que lado você está? Não estou perguntando a que igreja você pertence. Para mim isso não faz a menor diferença. Leia do perigoso e
fatal engano é achar que você está salvo por causa do segmento religioso que você segue. Salvação só há em Cristo Jesus. Não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Porque só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Salvação é a nossa prioridade nesses últimos dias. E a pregação da palavra de Deus não pode mais destoar desse direcionamento. A nação brasileira precisa de verdadeiros brasileiros. E brasileiros de verdade, meus irmãos, estão com os joelhos no chão e com os olhos marejados na presença de Deus, clamando pela restauração desse país. O Brasil é uma nação estratégica para o reino de Deus. Aqui estão muitos homens e mulheres com um potencial extraordinário de ser instrumento nas mãos do Eterno para reverter esse quadro trágico de desvio e de apostasia que se abate sobre as nossas vidas. A tragédia está aí. Veremos muitas coisas aí. Veremos muitas cenas que vão roubar o nosso sono e matar a nossa fome. Mas esses mesmos olhos contemplarão o triunfo oriundo do Deus vivo e todo-poderoso. Aquele que diz que a oração de um servo de Deus pode muito na sua eficácia. E aquele que nos ordenou ir pelo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, na certeza de que Ele, e somente Ele, tem todo o poder para transformar esse país. Quantos creem nisso nessa noite? Amém? Nós podemos mudar o Brasil lá no quarto, com os joelhos dobrados. Tem gente querendo mudar o Brasil numa urna. Não vai conseguir. Homens não podem mudar esta nação. O Filho do homem pode. O Filho de Deus pode. O Deus vivo e todo-poderoso, o Senhor Jesus. Ele ama o nosso país. E nós, como cristãos, não podemos ficar calados diante do que está acontecendo nesse país. Temos que denunciar. Temos que lutar contra toda esta tendência anticristã, toda esta agenda anti-Deus, anti-família, toda esta agenda que tenta desconstruir um pouco da influência cristã que ainda resta, para estabelecer a licenciosidade, o sinal verde para que o ser humano, o cheque branco, para que o ser humano faça tudo o que bem entende e ser aplaudido por isso. Essa é a grande cartada final do diabo para varrer o gênero humano da face da terra. Mas esse não é o projeto de Deus. O projeto de Deus é que os céus sejam habitados por aqueles que um dia Deus criou pelas suas próprias mãos. Eu e você. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Eu convido o Ministério Filho do Rei que está se posicionando. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós oramos pela nossa nação. Assim como tu levantaste o teu profeta naqueles dias tão remotos, Senhor. E ainda que ele fosse uma voz solitária no meio de todo aquele contexto, ainda hoje, Senhor, tu tens levantado muitos profetas entre nós. Ó Deus, não permita que nós sejamos enganados ou seduzidos pelo discurso falacioso dos novos tempos. A tua palavra continua sendo a verdade. Ela não passa, Senhor. Os céus vão passar, a terra vai passar, mas a tua palavra não vai passar jamais. E ela seja, Senhor, a nossa referência, a nossa única regra de fé e de prática. Que a tua igreja, Senhor Deus, tenha um posicionamento firme de ostentar o estandarte da tua igreja. Como igreja tua, valente. Como igreja tua que não se acovarda. Como igreja tua, Senhor, que diz: vem, Senhor Jesus, estamos prontos para te receber. Toca, Senhor Deus, em nossos corações. Se ainda não tivemos um encontro contigo, Senhor, que
que façamos isso o quanto antes. Que não percamos mais tempo, meu Pai, com as ilusões desse mundo. Que venhamos a dizer com os nossos próprios lábios: sim, Senhor, eu te recebo, eu te aceito como meu Deus, como meu Salvador, como meu Senhor. E eu deixo para trás todas as ilusões, eu deixo para trás todas as mentiras, eu deixo para trás todas as idolatrias, eu deixo para trás todas as carnalidades, para dizer: vem e reina em mim, ó Rei das nações, meu Deus todo-poderoso, Cristo Jesus. Amém.